Olá, gente. Hoje o nosso assunto é taxonomia. A classificação dos reinos de uma maneira geral e a classificação dos animais. Bem, mas por que isso? Por que surgiu esse conceito biológico de taxonomia? À medida que as espécies começaram a ser identificadas, e hoje nós temos mais de 2 milhões de espécies identificadas, e imaginamos que existam muito mais ainda a serem classificadas, havia necessidade de se criar um sistema que se pudesse catalogar essas espécies. Surge então dentro da biologia a chamada taxonomia. A taxonomia então é um conjunto de regras que visa a organizar a identificação de todas as espécies existentes no nosso ecossistema terrestre. E essa classificação, ela parte do princípio natural de um grande mestre naturalista chamado de Carl von Linné, que nós conhecemos no meio biológico como classificação de Linneu. Então a classificação hoje, muito mais detalhada do que, obviamente, Linneu executou na sua época, é baseada no sistema natural, onde se dá ênfase aos aspectos bioquímicos, comparações anatômicas, para que os animais, vegetais e seres, de uma maneira geral, sejam enquadrados em determinadas categorias. Vamos escutar aqui um comentário a respeito de Carl von Linné. Vamos a ele. As plantas só diferem dos bichos e do homem por sua falta de movimento. Carl von Linné. Vira o pensamento de Linné, mas mesmo assim, a moderna classificação é baseada na sua classificação natural. Bem, e como nós fazemos hoje? Nós fazemos através das chamadas categorias taxonômicas. E a base da nossa categoria taxonômica é a espécie. E o que nós pensamos que é uma espécie? Espécie é um conjunto de seres semelhantes, capazes de cruzar entre si em condições naturais, deixando descendentes férteis. Então, para que nós consideremos indivíduos de mesma espécie, existem duas condições básicas. A primeira, que eles possam cruzar entre si. A segunda, que gerem descendentes férteis. Então, a partir dessas espécies, a gente começa a agrupá-las de acordo com características semelhantes, tanto anatômicas quanto bioquímicas. Então, as espécies são agrupadas em gêneros. O gênero, então, é um conjunto de espécies. Então, você pega várias espécies que apresentam características semelhantes e agrupam numa unidade maior chamada de gênero. Mas os gêneros também apresentam características comuns. Esses gêneros, então, são agrupados em famílias. As famílias, então, representam um grupo maior que reúne vários gêneros diferentes. Acontece que existem várias famílias com características semelhantes. Essas famílias, então, são agrupadas em ordens. As ordens, então, são um nível maior de agrupamento, onde enquadram famílias que apresentam características semelhantes. Várias ordens, então, são reunidas, organizadas em classes. Essas classes, então, são mais abrangentes, reunindo várias ordens que apresentam semelhanças, seja de origem anatômica, seja de origem bioquímica. Várias classes, então, são agrupadas em filos. Os filos, então, são grupos bem maiores que abrigam várias classes. E esses filos, então, convergem para um único ponto, o reino. Então, o reino é de abrangência maior. Ele engloba, então, características que valem para todos os indivíduos enquadrados dentro dele. Então, nós vimos desde a unidade mais básica, que era a espécie, até atingir a unidade maior, que era o reino. Mas é óbvio que, às vezes, nós necessitamos interferir, porque nem tudo é exatamente igual. Podem existir detalhes para mais ou para menos. Por essa razão, existem variações denominadas de sub ou super, dependendo da necessidade de classificação. Bem,
Mas existe uma maneira muito interessante de nós aprendermos essa ordem, né? É a ordem que nós vimos da espécie ao reino. E se nós falássemos do reino para a espécie, a sequência seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Muito bem, existe um método mnemônico para se gravar esta sequência. Vamos escutá-lo. O rei filósofo classifica de ordinária a fama dos generais espartanos. Bem, aí, gostaram? É uma maneira divertida e prática de se gravar a sequência, desde reino até a espécie. Bem, modernamente, todos os seres vivos são enquadrados em 5 grandes reinos. O primeiro é o reino Monera, onde estão enquadradas as bactérias e as cianobactérias. O segundo, o reino Protista, onde nós encontramos os protozoários e as algas inferiores. O terceiro, o reino Fungi, onde nós encontramos os fungos. O quarto é o reino Animalia ou animal, onde nós encontramos os animais superiores. E o quinto, o reino Plantae ou vegetal, onde nós encontramos as algas e vegetais superiores. Mas para que a gente possa efetivamente entender essa mecânica, vamos observar a organização, a classificação da nossa espécie. Como o homem é classificado tecnicamente dentro da moderna nomenclatura taxonômica. Vamos observar aqui. Nós somos animais. Consequentemente, estamos no reino Animalia. Então, reino Animalia ou reino animal, dá no mesmo. Bem, só que o reino animal engloba todos os animais. E aí? Bem, agora vamos descer uma escala. Então, o reino é Animalia, vamos ver agora o filo. Bem, o filo é o filo Chordata. O que é filo Chordata? Chordata são os animais que durante a fase embrionária apresentam um eixo dorsal chamado de notocorda. Então, todos os animais que na sua fase embrionária apresentam um eixo chamado de notocorda são enquadrados dentro do filo Chordata. Acontece que existem animais que essa notocorda permanece e outros animais, como é o nosso caso, que ela desaparece. Então existe uma unidade abaixo do filo. Vamos observar. É o subfilo. O subfilo é o vertebrata. Por quê? Porque nós teremos a nossa notocorda substituída pela coluna vertebral. Então, dentro do subfilo vertebrata, estão enquadrados todos os animais que nós conhecemos como vertebrados. Então, olha, o reino é o animal mais abrangente, aí eu tenho o filo Chordata, né, ou cordados, onde todos os animais que têm notocorda estão ali dentro. Aí eu venho com o subfilo, onde a notocorda desaparece e vai aparecer a coluna vertebral. Repare que o sub aqui não é apenas uma escala menor, é uma especificidade do filo. Bem, dentro do subfilo vertebrado, então, nós vamos para a classe mamália, que são os mamíferos. Então, dentro dos vertebrados, nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Nós, então, estamos dentro da classe mamália, que representa os mamíferos, os animais que mamam. Então, olha lá, ó, reino animal, filo Chordata, subfilo vertebrata, classe mamália. Agora vem a ordem dos primatas. Então, a ordem primata engloba nós, homens, os macacos também são primatas. Então, repara que nós estamos começando a restringir o quantitativo de espécies abrangentes. Eu tinha o geral e estou começando a tornar mais específico. Bem, dentro da ordem dos primatas existem várias famílias. A nossa se chama Hominidae. Então, a família Hominidae é aquela onde nós estamos. Nesse caso específico aqui, da nossa espécie, nós somos os únicos representantes
desta família. Se nós pegássemos a classificação de um outro animal qualquer, existiriam várias famílias, ou melhor, várias espécies dentro da mesma família. Mas no nosso caso, nós somos os únicos representantes da família Hominidae. Bem, dentro da família Hominidae, nós temos agora o gênero, que é o gênero Homo. Então, nós somos do reino animal, filo Chordata, subfilo Vertebrata, classe mamária, ordem primata, família Hominidae, gênero Homo. E a espécie? A espécie é Homo sapiens. Então, nós somos da espécie Homo sapiens. Acontece o seguinte, a espécie Homo sapiens já evoluiu. Nós já somos mais evoluídos do que o primeiro Homo sapiens que apareceu. Então, nós já somos uma subespécie, a subespécie denominada de Homo sapiens sapiens. Então, na realidade, subespécie não é algo menos, muito pelo contrário, é algo mais específico, tá? A palavra sub, dentro da classificação taxonômica, significa mais especial. Quando é mais abrangente, nós utilizamos a palavra super. Quando é mais específico, nós utilizamos o prefixo sub. Então, olha, a nossa espécie, dentro do processo de evolução, era Homo sapiens. Mas nós já somos mais evoluídos, já somos os Homo sapiens sapiens. Então, desta maneira aqui, você acabou de observar a classificação taxonômica da nossa espécie, da espécie humana. Viu como é que é interessante? Muito bem organizado, de tal maneira que se parte ou do geral para o específico, ou do específico para o geral. Vamos ver agora as regras de nomenclatura. Por que regras de nomenclatura? Imagine a seguinte situação. No Brasil, cachorro é cachorro, cão, cachorro. Nos Estados Unidos, dog. Na Espanha, perro. Já pensou em cada país, em cada pedacinho do mundo, uma espécie ser chamada pelo nome local? Ia ficar muito complicado. Por esta razão, foram geradas regras, porque em qualquer lugar do mundo, a identificação seria a mesma. Bem, a primeira escolha, e a língua? Que língua que iria se utilizar? Utilizou-se o latim. Então, a regra de nomenclatura diz que todo nome científico deve estar escrito em latim ou deve ser latinizada. Reparou na nossa espécie? Animalia, Vertebrata, Chordata, Hominidae. Então, toda a regra diz que a nomenclatura deve ser em latim ou estar latinizada. Segunda regra, a maneira como se escreve. Bem, o texto deve estar em itálico e grifado. Né? Itálico é quando aquelas letrinhas ficam deitadinhas assim, né? E tem que estar destacado, tem que estar grifado. Bem, isso quando você está digitando, datilografando, é impresso. E quando você está escrevendo, não dá para você deitar a letra. Então, o que você faz? Você vai escrever o nome e vai sublinhar, vai passar um traço embaixo do nome. Ele tem que estar destacado do texto. Então, a nomenclatura científica tem que ser em latim ou latinizada e tem que estar destacada do texto. Bem, e como é que se escreve o nome de uma espécie? O nome de uma espécie, ela é binomial, então ela tem dois nomes em tese. O primeiro nome vai representar o gênero e o segundo nome, a espécie propriamente dita. Dessa maneira, o primeiro nome deve ser escrito com letra maiúscula e o segundo com letra minúscula. Então, quando se escreve o nome de uma espécie, por exemplo, Homo sapiens, o Homo é o gênero, então ele tem que estar com letra maiúscula. Sapiens é a identificação da espécie, ele tem que estar com letra minúscula. Mas você lembra que nós já não somos Homo sapiens, nós somos o quê? Homo sapiens sapiens. Então agora, a subespécie, ela é
trinomial. Ela é composta por 3 nomes. O primeiro continua sendo a representação do gênero. O segundo e o terceiro, a identificação da subespécie, espécie e subespécie. E ambos deverão ser escritos com letra minúscula. Então, o primeiro continua sendo maiúscula, no caso do homem, homo, e o restante, sapiens, sapiens, com letra minúscula. Esse mecanismo, ele serviu para padronizar. Agora, é óbvio que as regras de nomenclatura são muito mais extensas do que essa que nós acabamos de citar. Nós citamos as principais regras, aquelas que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Quando as pessoas trabalham efetivamente com isso, que dependem não só para identificação a nível de museu, instituições científicas ou para intercâmbio entre países, as regras são muito mais complexas, existem muito mais regras, muito mais detalhes, até para que, quando uma nova espécie seja identificada, ela ganhe uma nomenclatura própria e não haja correspondência em nenhum lugar do mundo. Bem, para que a gente possa entender melhor isso, vamos escutar o depoimento de uma pessoa que lida com isso dia a dia. Vamos escutar o depoimento de um botânico que trabalha no museu, onde a regra de nomenclatura tem que ser seguida estritamente, não pode haver variação, porque o museu é uma instituição não só para que a gente olhe espécies que acabaram, mas sim uma instituição de pesquisa, onde a identificação das espécies tem que obedecer exatamente às regras de nomenclaturas atuais. Vamos ver. Antes das regras de nomenclatura, do Código Internacional de Nomenclatura, o que existia era meio complicado, né? Vários pesquisadores falando línguas diferentes, falando idiomas diferentes, identificarem bichos que são os mesmos, né? Que ocorrem em mais de um país, tá certo? Então, o Sistema Internacional de Nomenclatura, ele veio para normatizar tudo isso, né? E aqui no museu, né, como em qualquer lugar, como qualquer instituição com essa finalidade, a gente segue o Sistema Internacional de Nomenclatura, no caso aqui zoológico. O Sistema Internacional de Nomenclatura existe o sistema botânico, existe o sistema zoológico, existe o Sistema Internacional que também estabelece regras para nomenclatura de bactérias, de vírus, de protozoários, tá certo? Eles têm pequenas diferenças entre eles, mas na origem eles são muito parecidos, assim. E aqui no museu a gente segue o Sistema Internacional de Nomenclatura Zoológico, né? O que acontece? Um organismo chega pra gente, a maioria das vezes ele chega morto já, tá certo? Então é feita a preparação dessa pele, no caso, por exemplo, de um mamífero, é feita a preparação da pele através de um procedimento, existem vários procedimentos, mas a gente segue alguns, né? Que é adotado na maioria dos museus, tá certo? E depois ele é catalogado no livro-tombo, ele é identificado, tá certo? Ele é identificado, é registrado no livro-tombo e recebe um número. E a partir do momento que ele recebe o número e faz parte do livro-tombo, ele não pode ser mais retirado do acervo do museu. Ele é público, ele serve para consulta, ele é um material científico para pesquisadores ou mesmo alunos poderem trabalhar com esse material. A distribuição é de acordo com os caracteres evolutivos, né? A gente pode assim dizer. Cada grupo semelhante fica próximo do seu grupo mais próximo, do seu grupo semelhante, né? Os vertebrados ficam todos juntos e seguindo uma escala evolutiva, tá certo? A gente tem anfíbios, depois na sequência répteis, aí a gente continua com aves até chegar em mamíferos, né? E a mesma coisa vale para os invertebrados, de acordo com a complexidade de cada organismo. A regra é ser utilizado o latim para se dar nome a cada organismo. E por que o latim, né? Primeiro, mais importante de tudo, é porque o latim é uma língua já extinta. É uma língua que não está viva, então ela não vai estar sofrendo alterações, ela não vai estar mudando de acordo com o tempo, né? E o latim ele é aplicado como regra, como língua única, para que todos os pesquisadores, independente da nacionalidade, do idioma que você fale, em qualquer lugar do mundo você dizer o nome de uma espécie, a pessoa vai saber que espécie que é, do que se trata. Vamos ver os reinos. Inicialmente, só existiam 2 reinos, animal e vegetal. Com o avanço da biologia, observou-se que isso não era mais possível para abrigar todos os seres que estavam sendo identificados e catalogados. Em 1899, o biólogo alemão Ernst Haeckel propôs a criação de mais 2 reinos, o Monera
e o protista. Finalidade: abrigar os seres mais simples. Então, nós teremos agora 4 reinos: o vegetal, o animal, o monera e o protista. Mas ia nascer o 5º reino. Vamos escutar um textozinho a respeito desse nascimento. Vamos lá. Em 1969, o biólogo Whittaker sugeriu que os fungos, tradicionalmente classificados no reino vegetal, fossem separados em um reino próprio. Nascia o reino fungi. Viram como é que nasceu o 5º reino, chamado reino fungi? Isso teve uma explicação, porque ele apresentava características não muito condizentes com a sua inclusão dentro de protista, aonde os fungos estavam incluídos antes do nascimento do 5º reino. Vamos olhar agora cada reino separadamente, observando as espécies que estão enquadradas dentro deles. O primeiro reino é o reino monera, onde nós temos as bactérias e as cianobactérias, antigamente chamadas de algas cianofícias. Hoje, o termo alga para o monera é incorreto, porque alga já é considerado um ser mais superior do que o monera. Então, modernamente, chama-se de cianobactéria, que seriam bactérias azuis, ou simplesmente cianofícias. São seres procariontes, unicelulares, fotossintetizantes ou não, dependendo da estrutura, lembrando que existem bactérias fotossintetizantes também, tá? E são os indivíduos mais elementares no nosso ecossistema. O segundo reino é o reino protista. O reino protista abriga os protozoários e as algas inferiores. O reino, de uma maneira geral, já abriga os indivíduos eucariontes. Então, a partir do reino protista, todos os indivíduos são eucariontes. Significa o quê? Que possui o seu núcleo individualizado, o que já não acontecia com o reino monera, onde todos os procariontes estão incluídos. Então, no reino protista, nós vamos ter os seres eucariontes, unicelulares, fotossintetizantes, se forem as algas, heterótrofos, se forem os protozoários, e que abrange um grupamento muito extenso de seres, tá? Tanto do lado de protozoários quanto do lado das algas. O terceiro reino foi o fungi. Por que esse reino foi efetivamente criado? Porque se nós analisarmos os fungos, eles têm características semelhantes às algas protistas. São unicelulares, pequenos, podem formar filamentos ou não. Mas, por outro lado, ele carrega a característica dos protozoários. Não fazem fotossíntese, se alimentam externamente, eles são heterótrofos. Não apresentam parede celulósica, que é uma característica da alga. Fazem digestão, porque se o alimento é heterótrofo, tem que digerir. E a reserva nutricional deles é o glicogênio. O glicogênio é um carboidrato de reserva de origem animal. O vegetal, normalmente, a reserva dele é o amido. Então, repara que o fungo, ele tem características semelhantes a protozoários, tem características semelhantes a algas e tem características semelhantes a animais, porque o revestimento dele é à base de quitina. E a quitina nós encontramos também em artrópodes. Então, como esses seres apresentavam características muito próprias, foi criado, então, o reino fungi, para abrigar os fungos. O nosso quarto reino é o reino animal ou animalia, onde estão abrigados os animais superiores. Todos são eucariontes, pluricelulares, com capacidade de montar tecido, grupamentos celulares. É bem verdade que existem seres que não formam tecidos propriamente ditos, que são os animais mais simples, os poríferos, como as esponjas, os quinidários ou selenterados, como a água-viva. Mas são animais porque são pluricelulares e o grau de complexidade deles é infinitamente maior do que qualquer outra estrutura nos outros 3 reinos. O nosso quinto reino é o reino vegetal ou plantae, onde estão abrigados os vegetais superiores e as algas superiores.
Lembre-se que existem algas protistas, mas essas do reino vegetal são bem mais superiores, têm uma atividade metabólica muito mais intensa do que as outras. Um grau de complexidade maior. Todos os seres são eucariotas, eucariontes, apresentam capacidade fotossintetizante, então são autótrofos, apresentam celulose com seu revestimento externo, tá? Mas o que faz a grande diferença deles, efetivamente, é serem fotossintetizantes. Dentro desse grupo, todos os indivíduos têm a capacidade de fotossíntese, têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E são, essencialmente, a base da cadeia alimentar do grande ecossistema da Terra. Bem, esse grau de complexidade nos remete a um outro detalhe. Será que existe um parentesco evolutivo entre todas essas espécies? Linneu achava que não. Carl Linneu tinha um pensamento fixista. E o que era o pensamento fixista? As espécies são fixas desde que foram criadas. Criadas por quem? Criadas por Deus. Então o pensamento fixista nos remetia ao criacionismo, onde todas as espécies existentes na Terra, independente da origem delas, foram criadas por Deus e eram fixas. Linneu conhecia os fósseis, mas para ele, fóssil não era sinônimo de evolução. Fóssil era apenas o registro de espécies que foram criadas por Deus, morreram em tempos remotos. É óbvio que a ciência avançou e hoje nós sabemos que a evolução biológica aconteceu. E essa evolução biológica, ela nos remete a um outro pensamento, ao pensamento da origem das espécies. Consequentemente, se houve uma origem, o processo, através de mecanismos mutacionais, etc., levaram à ampliação das espécies na Terra. Isso nos remete à chamada árvore filogenética, tá? Ou árvore genealógica. Se bem que quando se usa o termo genealógico, está se levando para uma determinada família, um ponto de estudo. A árvore filogenética, ela é mais abrangente. A ciência admite hoje que toda a evolução, seja ela de protistas, moneras, fungi, animal ou vegetal, partiram de um ancestral comum. Provas bioquímicas cada vez mais precisas nos remetem a esse pensamento. A precisão da ciência se torna tão grande que é quase que certo que um dia todas as regras taxonômicas hoje existentes, baseadas em análises bioquímicas, em comparações anatômicas, em registros fósseis, serão substituídas pela análise do DNA. O DNA é, sem sombra de dúvida, a melhor maneira de se provar se a árvore filogenética das espécies é correta ou não. Por quê? Porque o DNA é o registro genético de tudo que acontece com aquela célula. E nós sabemos que se um ser descende do outro, ele vem através da divisão celular. Logo, ele vai manter o seu registro genético, o seu registro do DNA. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu diria para vocês pesquisarem mais do que nós vimos hoje. Ou seja, nós olhamos a classificação taxonômica da espécie humana. Vimos o que cada unidade taxonômica representa. Procurem outros seres, procurem outros animais, vegetais. Veja como é que se classifica. Observe as variações entre filo, classe, ordem, família. Procurem ver se existem superfamílias, subfamílias, supergêneros, subgêneros. Amplie a sua pesquisa, amplie o seu horizonte. Te garanto que vai ficar muito mais interessante. Olhe também, com detalhes, cada reino. Quem são os representantes principais? Quais são as características gerais desses representantes? Porque lembra que para enquadrar num reino, eu preciso ter características comuns. Então pesquise isso. Eu acho que se tornaria muito interessante o assunto se você procurasse novas informações.
Pesquise, vê se já está ocorrendo a troca da classificação da árvore filogenética. Veja até que ponto o DNA já participa desse processo de classificação. Com certeza, estudando dessa maneira, você vai perceber que o mecanismo se torna contínuo, muito mais fácil de ser aprendido. Na aula de hoje, falamos sobre a taxonomia. Falamos hoje sobre a taxonomia. Vimos as principais categorias taxonômicas. Observamos também as regras de nomenclatura impostas pelas novas condições taxonômicas. Observamos o aparecimento dos 5 reinos, a maneira pela qual eles foram sendo criados. Estudamos também cada detalhe de cada reino quanto aos seus indivíduos componentes e características gerais desses reinos. Vimos que a evolução partiu de um ponto através da árvore filogenética para as espécies atuais. Vimos também que os pensamentos antes do nascimento da evolução eram pensamentos fixistas, os pensamentos criacionistas, o que se contrapõe ao fundamento da evolução biológica. Bons estudos! Essa aula é uma aula difícil de ser dada, não pelo conteúdo, mas pela dinâmica. Então, na minha opinião, é uma aula que deve ser compartilhada com a turma através de revistas, novos exemplos, pesquisa na internet, né? Porque senão ela se torna uma aula muito monótona. É um assunto fácil, que o aluno acaba utilizando no dia a dia, mas que às vezes se torna difícil a transmissão porque o assunto não é muito dinâmico. Então compete a nós torná-lo dinâmico. Eu acho que através da pesquisa e do envolvimento da turma como um todo, se tornará muito mais fácil a assimilação do conteúdo.